Tito, capítulo 1. Eu vou ler somente alguns versículos, tá bom? Eu vou ler somente alguns versículos. O versículo número 1, capítulo 1, versículo 2 diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. 3. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Verso 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Capítulo 2, verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. 14. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. 15. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Capítulo 3, verso 3. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Verso 6, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador. 7, para que sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. 8, fiel é a palavra, fiel é a palavra, fiel é a palavra. E isto quero que vocês afirmem, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. 3:14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. E o 15. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que amam a fé. Graça seja com vós todos. Amém. Eu fiz questão de pegar esses pedaços, porque são os pedaços mais contundentes. Eu vou falar rapidamente aqui sobre um lugar, tá bom? Sobre um lugar. Então, esse lugar é um lugar que ele é bem próspero. Era um lugar que era muito próspero, tinha muitas condições. Todo mundo que chegava naquele lugar, rapidamente se adequava àquilo e começava a receber as bênçãos daquele lugar, e tinha condições, e suas finanças melhoravam, e o seu comércio melhorava, e o seu trabalho começava a dar fruto, e essa pessoa começava a adquirir dinheiro, e essa pessoa começava a adquirir bens, e essa pessoa começava a fazer parte daquela sociedade, e se integrava àquela sociedade, e recebia a língua daquele lugar com alegria, porque era uma língua aonde era muito influenciada no mundo inteiro, e todo o planeta estava focado no pensamento, já que era um lugar de primeiro mundo, aonde o conhecimento tinha passado todas as fronteiras, um lugar aonde a liberdade chegou a tal ponto que eles se consideravam totalmente livres de tudo, porque eles consideravam que o corpo era a prisão da alma. Então eles poderiam fazer o que quisessem com o corpo, já que o que era mais importante era a alma.
Sendo assim, o que eles faziam? Eles começavam a fazer orgias, eles começavam a fazer bebedices, eles começavam a comer glutonaria, comer demais, beber demais, e eles eram considerados como torpes em alguns lugares. Mas era uma sociedade altamente desenvolvida, altamente capacitada, altamente produtiva, que dava uma renda verdadeira e financeiramente forte para todos aqueles que queriam e desejavam crescer através da sua força de trabalho. Responda para mim, qual é o nome desse lugar? Cri. Hã? Qual é o nome desse lugar? Fala Brasil, eu estou aqui. Fala Chile, fala México, fala Bolívia. Qual é o nome desse lugar? Hã? Terra. Mas como chama essa terra? Canadá. Muito bem, mas eu estou falando da ilha de Creta. Mas você viu quanta coincidência? Sim ou não? Sim ou não? Por isso que eu fiz questão de separar isso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele notou que estava acontecendo isso nessa cidade. Na verdade, nesta ilha, né? E essa ilha tinha muitas igrejas. Mas estava acontecendo tudo isso. E aí eu fiquei pensando, como que acontece isso se tem um monte de igreja lá? Ué, mas o Canadá também tem um monte de igreja. Como acontece isso no Canadá? E aí eu fui lendo o livro de Tito, ele é pequenininho, pouquinhos capítulos. E aí eu comecei a pensar a respeito disso. E o tendão de Aquiles está no tipo de modelo de cristão que estes crentes lá eram. E eu me lembrei que quando nós chegamos aqui, nós estávamos todo mundo orando. Tinha o grupo. Quem era do grupo que orava às 5:30 da manhã faz assim? Quem vinha aqui orar às 5:30 da manhã faz assim? Tinha um grupo aí que vinha orar às 5:30 da manhã aqui. E aí depois a gente vinha de sexta-feira para orar e estudar a Bíblia. Quem estava lá faz assim. E Deus deu um monte de promessas que ia mandar para esse lugar aqui. Os perturbados, os viciados, os deficientes, tudo que era tipo de pessoa. Os desorientados, os depressivos. Deus tinha falado que ia mandar para cá. E aí nós começamos a falar sobre nos prepararmos para essas coisas. E eu comecei a fazer um paralelo com isso que estava acontecendo aqui. E é incrível, irmãos, que essa sociedade, ela precisava de uma intervenção. Essa sociedade precisava de uma intervenção. E aí o Paulo fala assim, tem o Tito, veio lá do México. Tem o Tito. Esse Tito é bom para isso. Tem um Sérgio. Esse Sérgio é bom para isso. Tem essa Sônia é boa para isso. Tem um Federico, tem um Pedro. Não, aqui tem dois. 2 ou 3? 3, né? Tem 3 Pedro. Ó, tem um Edgar lá. Tem um João. Tem um João lá. Tem um João. Tem um Kleber. Tem. Pode ir que tem. Tem um Caio lá. Pode ir que tem. Tem até um Lucas lá, ó. Pode ir que tem. Tem uma Samara lá. Pode ir que tem. Tem um Tiago lá, está quase crucificado, abrindo o braço ali, ó. Tem um Tiago lá. E olha, Deus escolheu cada um desses para fazer a diferença lá. Ele escolheu cada um para fazer a diferença lá. Lá na Creta foi o Tito. Esses e muitos outros são vocês que Deus selecionou aqui. Ah, pastor, mas Deus colocou os pastores Miguel, Lana, Wagner,
Edson, Marilene, tudo aí para ficar nessa linha de frente aí. É verdade. Mas eu louvo a Deus porque lendo essa Bíblia aqui, ela me ensina que antes de Deus colocar guerreiros na linha de frente, Ele põe os levitas. É o único povo no mundo que ao invés de pôr arma na frente, põe cantor. E eu louvo a Deus porque esses cantores, eles têm aceitado essa guerra. E aí eu fui ver um pouco do currículo do Tito. Esse Tito, ele era um grego, primeira coisa, ele era de lá, né? E ele era um seguidor fiel de Jesus. Outra coisa que eu descobri, Jesus não tinha os grupos dele, ele tinha 3 que andavam com ele o tempo inteiro, tinha 12 que fazia parte do apostolado, né? Depois ele tinha um grupo de 70, um de 500 e outros. Esse Tito fazia parte do grupo dos 70. Esse Tito, ele fazia parte do grupo dos 70. E esse Tito, ele tomou uma posição tão firme, mas tão firme, que ele foi usado de modelo lá no concílio de Jerusalém. O Paulo pegou e falou assim, ó, tá vendo esse aqui, ó, ele é grego, o nome dele é Tito, ele é assim, 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 ele se converteu e foi assim, assim. O Espírito Santo veio sobre ele, dando sabedoria, e ele tem sido a fiel testemunha. E isto foi uma das coisas que ajudou a separar o cristianismo dos judaísmos e das suas crenças e mitos e costumes. A partir dali nasce o que seria hoje essa igreja. Por que eu dei toda essa volta? Eu dei toda essa volta porque Deus tem entregue armas nas nossas mãos. Deus tem chamado os pastores para estar trazendo os estudos aqui. Nós temos a cesta dinâmica. Nós estamos sendo armados com um pelotão maravilhoso de casados para sempre. Stephanie e Abner têm sido separados e capacitados para uma guerra intensa com jovens e adolescentes. E nós temos visto o que está acontecendo aqui através da oração, do jejum, de vigília, do food bank. Irmãos, Deus está movendo de todas as formas esta igreja para ela ser um diferencial. E eu não estou dizendo que a Trinity é melhor do que qualquer igreja, porque a igreja não tem nome, ela tem um dono. O dono dela tem furos nas mãos e nos pés, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando eu falo igreja, eu estou falando de você, é você. E eu estava vendo que o Paulo, ele enxerga no Tito a possibilidade de mover e transformar a liderança local. Você tem total poder e domínio de transformar todos aqueles que estão à sua volta. É só você deixar que o Espírito Santo use a sua vida. Eu sei que às vezes é complicado. Irmão, quantas vezes eu orei falando assim: Jesus, usa a minha vida. Me ajuda a falar do teu amor, me ajuda a testemunhar da tua grandeza, me ajuda. E aí eu sentava no ônibus para ir trabalhar, irmão, é como se eu escutasse, sentou do teu lado, começa aí. Aí eu falava: ai Senhor, tem misericórdia, ai Jesus, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? E aí aquela angústia. E aí daqui a pouco eu falava assim: tudo bem? Aí a pessoa, ué, começava a chorar. Aí eu falava: olha, está acontecendo alguma coisa, eu posso te ajudar? Eu posso fazer uma oração por você? O restante era tudo natural, acontecia. Ou já teve gente que eu falei: eu posso fazer uma oração por você? Não quero oração. Não, tudo bem, que Deus abençoe o seu dia, que Deus te guarde. Eu não acredito em Deus. Aí eu falava assim: não tem problema, Deus acredita em você.
E isso desmoronava e gerava um diálogo. O Espírito Santo vai te dar as estratégias. Ele disse para você não ter medo. Ele ia entregar na sua boca o que você tem que falar. Você só tem que se colocar à disposição daquilo que você pede. Você não vive de acordo para aquilo que você vê. Você vive de acordo com aquilo que você crê. Vocês sabem como que vocês são conhecidos lá onde eu moro? Talvez você está falando, o que ele está falando? Você é parte da bênção que eu recebi lá, glória a Deus por sua vida. Quando eu chego lá naquele prédio, eles falam assim, onde você mora? Eu moro no 1102. Ah, você é daquele povo feliz. Você mora na casa do povo feliz. Olha como que vocês são enxergados lá. Eu moro na casa do povo feliz. Olha a referência. Olha que responsabilidade eu ganhei de presente. E eu louvo a Deus. E tem um vizinho da mesmo corredor, que ele estava bravo, porque eu acho que um em frente ele grava programa evangélico de manhã alto. E aí ele ouviu falando que Deus ia dar condições financeiras para alguém lá. E eu estou no elevador, ele virou e saiu e falou assim, não trabalha que você vai ver se Deus te dá alguma coisa. Você acha que Jesus vai trazer dinheiro na sua casa? Vai acreditando em Deus, vai acreditando em Jesus. E eu fiquei olhando para ele. E ele falou assim, esse negócio não existe não se mexe que você vai ver. E eu continuei olhando para ele. E ele sabia que eu moro na casa das pessoas felizes. E aí eu olhei bem no olho dele e falei assim, olha, o senhor tem razão nisso que o senhor está falando, viu? Ele falou assim, ah é? Eu falei, é. Sabe por quê? Ele falou, não. Eu falei, porque na Bíblia está escrito, aquele que não trabalha, que também não coma. Aí ele deu uma brecada assim. Aí eu falei assim, também está escrito na Bíblia, que o trabalhador ele é digno do seu salário. Ele falou, aí sim. E aí eu virei para ele e falei assim, mas ainda que a videira não floresça, que não haja frutos, todavia. Aí ele pegou e falou assim, olhando por esse ângulo. Aí eu virei para ele e falei assim, eu gostaria de falar com o senhor mais sobre isso. Ele falou, eu também. Aí eu falei, um bom dia para o senhor, Deus te abençoe. Isso da espera do elevador até o primeiro andar. Então, as oportunidades estão o tempo inteiro. Está o tempo inteiro. Eu não sou melhor que você não, meu irmão. Eu não sou melhor que você. Quem já andou de carro comigo aqui, levanta a mão. Quem já andou de carro junto comigo? Aí, ó. Essas são as testemunhas aí, ó. Que sabe que eu tenho que matar demônios quando eu estou dirigindo. Eu tenho que destruir demônios quando eu estou dirigindo. Porque porque às vezes eu estou pregando aqui, eles falam assim, pastor, vira para ver se tem asa. Não tem não, irmão, eu sou de carne e osso, igual você. Sujeitos às mesmas dúvidas, dores, pecados, tentações. Eu mandei uma foto para o Tito, que são 3 cachorros assim, grandão, gigante, parece lobo. E o homem está sentado assim, e ele olhando na cara dos cachorros. Um é o ego, o outro é o sentimento, e o outro é a fúria. Se você não dominá-los, ele te domina. Se você não dominá-los, ele te domina. E aí é a hora onde você vai falar o que você não acredita, você vai pronunciar o que você não sente, você vai falar o que você não queria falar, e aí depois você vai se arrepender, e você vai pedir perdão, mas já feriu. Ah, mas eu pedi perdão e me perdoou. É verdade, pediu perdão e perdoou, mas você não come mais o que saiu da tua boca. Entende? Porque o que contamina é o que? E não o que? Entendeu? Por que você tem que dominar os monstros? Porque senão você vai ficar escorregando no mesmo ponto. Líderes separados para uma igreja forte. É isso que Paulo fazia quando estava mandando Tito lá para Creta.
É isso que Deus está fazendo quando Ele te trouxe até aqui. Eu estava conversando com o Eduardo, ele falou assim, eu vim aqui em 2018, e hoje o Eduardo está aqui. O que Deus quer fazer com esse Eduardo? Eu não tenho ideia, mas eu vou falar assim, taca fogo, Senhor. Taca fogo nos pensamentos desse camarada. Dá força para ele em nome de Jesus. Deus escolheu você, meu irmão, para este tempo. Deus escolheu você para este tempo. Está chegando um tempo aonde a igreja vai começar a sofrer cerco. Está chegando esse tempo. E glória a Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus está encurtando esse período. Porque se não fosse desse jeito, até os que foram escolhidos seriam enganados. Irmãos, eu nunca vi ali na América do Sul, principalmente ali entre Brasil e Argentina e Chile, tantos Jesuses. Tem Jesus para todo gosto. No Brasil tem um tal de INRI. Eles estão o tempo inteiro. Como que um filho de um carpinteiro, de uma virgem, lá nas terras das cavernas e das areias, se atreveu a dizer que viriam pessoas no futuro dizendo que era ele? Eu só consigo duas respostas, irmãos. Ou ele é completamente biruta, louco, ou é verdade. Ou é verdade. E como está acontecendo, eu já consigo descobrir que ele não era maluco. E eu já começo a ver como verdade. Você foi chamado, você foi separado para que esse momento acontecesse. Deus, Ele quer estabelecer padrões em você. Deus, Ele deseja estabelecer em você padrões. Por quê? Porque Ele quer usar a graça dEle sobre tua vida. E tudo aquilo que você pedir em nome de Jesus, crendo, receberá. Tudo aquilo que você pedir em nome de Jesus, crendo, receberá. Tudo, Alê, tudo. Tudo que você precisa. Porque nem tudo que você quer é bom para você. O meu sonho que eu queria era uma Blazer azul marinho 4.3 V6. E eu não fiquei orando, não. Eu só gostava. Um dia, um engenheiro do Brasil, nós oramos por ele um tempo, a Neuza orou muito tempo com a família dela. Ele falou, estou indo comprar uma caminhonete nova e eu preciso de alguém para trazer meu carro. Eu falei, tá bom. Quando ele encostou aquela Blazer 4.3 V6, azul marinho, eu falei, Jesus! E aí fui buscar o carro dele. Ele tinha comprado aquela L200 quando tinha saído. E aí na volta ele falou, vamos na sua casa tomar um café para comemorar o carro novo? Eu falei, vamos. Aí comemoramos lá o carro novo dele, oramos por ele, agradecemos a Deus, tudo. Aí ele foi, assinou o papel e falou assim, toma o carro novo. Ele nos deu uma Blazer 4.3 V6 azul marinho. Aleluia! Sabe o que o Espírito Santo falou para mim na hora? Alê, aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Tem cuidado. Irmão, na hora que ele me falou isso, sabe quando você olha para o carro assim, e você fala assim, Jesus, é verdade, né? E aí começamos a usar o carro na obra, começamos a usar, aí adivinha, apareceu algumas oportunidades de ampliar a obra. Qual foi a primeira coisa que foi para o prego, João? A Blazer 4.3 V6 azul marinho. E sabe o que nós pegamos no lugar? Um Fiat 1.0. Um Fiat 1.0, como chama o nome daquele carro? Aquele que parece uma botinha ortopédica. Como é o Urso, o nome do carro? Um Uno, era um Uno. Irmão, e
A Blazer não foi para o Paraná, mas o Uno foi. Foi e voltou. Entende? Então, Deus está disposto a dar tudo o que você precisa. Porque nem tudo que você quer vai te fazer bem. Ah, Lê, então você está falando para mim só ter carro 1000? Não, eu estou falando que você tem até uma Ferrari, uma Lamborghini, um Rolls Royce, um Land Rover, sei lá qual carro que é muito bom assim. Mas, lembra, onde está o teu tesouro, aí também está teu coração. A sua vida como um cristão, a sua vida como um cristão moldado, viver pela graça de Deus. Porque, irmãos, viver pela graça é desafiador viver pela graça. Quem está aqui nos cultos de oração de terça-feira sabe muito bem do que nós estamos falando. Ai, pastor, vamos orar, porque eu tenho que pagar 15 mil até sexta. Irmão, é para festa, farra, é para churrasco? Não. É para necessidade? É, irmão. É uma necessidade assim, assim, assim. Vamos orar. Na outra terça, o irmão já entra pulando aí, glorificando a Deus. Entende? Viver pela graça é muito desafiador. E também, Deus quer fazer de você um cidadão ideal. O Tito era o cidadão ideal para a ilha de Creta, para fazer a diferença lá. Você é o cidadão ideal. Você é a cidadã ideal para Mississauga. Você é o cidadão ideal. Você é a cidadã ideal para Toronto. Você é o cidadão ideal para Barrie. Você é o cidadão ideal aonde quer que você pisar a planta do teu pé. Porque está estabelecido sobre a tua vida a bênção do Senhor. E eu queria ler com vocês, eu queria pedir a gentileza do pessoal dali do vídeo, Tito 2:13, que eu falei que ia usar no final. Eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele olha para mim, e Ele olha para você, e Ele enxerga o amor dEle refletido em você. Porque Gênesis 1:26 diz que você é a imagem, conforme a semelhança dEle. É por isso que o diabo te odeia tanto. Porque ele olha para você e ele vê a imagem de Deus. Satanás pode ir lá bater em Deus? Não. Então ele quer devolver naquilo que ele olha e vê que é a imagem. Sabe por quê? Porque quando foi feito todos os anjos, inclusive este, Deus falou assim, ó, haja. Quando Deus foi fazer você, Deus pôs dentro da sua mãe a substância informe que Deus já conhecia. E quando Deus foi fazer os 2 primeiros modelos, Ele botou a mão. O primeiro Ele pegou o pó da terra e moldou bem legal, bem bacana, com cada detalhe. E depois Ele sopra nas narinas o fôlego de vida, e esse humano vira uma alma vivente. E aí Ele fala assim, vamos fazer mais um? Aí pega aquela costela. E aí você pode pensar, mas isso aí é só um mito. Então clonagem também é um mito, porque foi exatamente o que Deus fez há mais de 6.000 anos atrás. Ele fez uma clonagem, a gente só não sabia que era clonagem, né? E Ele pega aquele material genético da costela, é da costela do homem ou de uma mulher? Então o material genético é X e Y. Aí ele fala assim, bom, eu já tenho um XY, mas eu quero um outro modelo que não é igual a esse. Eu quero ele com mais formas, eu quero ele mais delicado, eu quero ele menos rígido do que aquele. E aí ele faz a mitose, meiose, e separa o cromossomo Y. Aí ele faz a duplicação do cromossomo X. Agora ele tem um XY e um XX. E agora ele vai e fecha o lugar onde ele abriu para pegar, cirurgia plástica reparadora. Não ficou marca. Se você olhar assim,
O seu é menor que o meu umbigo, com certeza. Mas você vai ver que você tem. Adão não tem. E aí você vai ver que Deus constrói o XY e o XX. E aí ele pega e fala assim: corre, Eva, acorda, Adão, e vai caçar Eva. É assim que ele fala? Não. Ele fala assim: calma aí que está passando a anestesia geral, o Adão já vai acordar. E aí o Adão acorda da anestesia geral. Lembra que ele caiu num profundo sono? Agora ele acorda. E aí Deus pega a Eva e traz até o Adão. É por isso que quando você casou, seu pai foi levar você. Porque Deus ensinou direitinho. Ele levou a Eva até o Adão. Olha como que Deus é cuidadoso. Aí ele fala assim: agora crescei e multiplicai. Olha que lindo. Esse é o nosso Deus. E esse nosso Deus, por gentileza, eu acho que eu demorei muito aí, acabou saindo aqui. Olha lá, ó. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Isso é o que nós aguardamos, irmãos. Nós aguardamos, mas enquanto nós aguardamos, Deus te capacitou e te separou. E eu não poderia sair daqui sem fazer um jabá. Sabe o que é um jabá? Um comercial. Deus quer te capacitar mais. No dia 3 de junho, das 3 às 9 da noite, com dinâmicas de abordagem, dinâmicas de aproximação, formas que você pode chegar para uma pessoa educadamente, gentilmente, criar um espaço de diálogo aonde você possa compartilhar aquilo que você acredita. Então, enquanto este dia não chega, lembre-se, do mesmo jeito que Tito foi colocado dentro daquela sociedade, Deus te trouxe de outros lugares do planeta, alguns do Brasil, outros da Bolívia, Chile, México, Colômbia, Porto Rico, Venezuela. Deus trouxe você de todos os lugares da terra e te colocou aqui, porque do jeito que ele pôs Tito na Creta, ele trouxe você para pôr aqui neste lugar. E é para que você seja e faça a diferença em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Você deseja que você seja essa ferramenta que Deus quer usar nas mãos dele? Então eu quero te convidar para que você ore daí do seu lugar. Ok? Então ore. Ore que eu quero olhar. Eu quero olhar você orando. Eu quero olhar você orando. Fale do jeito que você quer para Deus. Ele quer ouvir a sua voz, porque Ele sabe que você é precioso, preciosa para Ele. Ele deseja ouvir a sua voz. Ele ama ouvir a sua voz. E porque Ele ama ouvir a sua voz, Ele sabe o quanto que você é precioso. O quanto que você vale. O quanto que é maravilhoso você existir. É muito bom saber que você existe. É muito bom. Deus, o Senhor ouviu a oração dos seus filhos. Eu quero confiá-los aos teus cuidados, porque, ó Pai, o Senhor ama cada um daqueles que são teu. Deus, em nome de Jesus, proporciona, Senhor, proporciona uma experiência maravilhosa no dia 3. Proporciona, Senhor, uma semana abençoada para os teus filhos. Proporciona, Senhor, aos teus filhos experiências, ó Pai, que eles possam dividir, Senhor, comigo e com as outras pessoas no próximo encontro aqui no domingo. Senhor, derrama vitórias, derrama bênção sobre a vida dos meus irmãos. E também, Senhor, derrama o teu Espírito Santo. Eu confio as nossas vidas aos teus cuidados, porque eu sei que nas tuas mãos estamos completamente seguros. E é por isso, Senhor, que nós confiamos a nossa vida a Ti, porque em Ti estamos completamente guardados. Do jeito que o Senhor fez com Tito em Creta, faça conosco aqui em Mississauga, Toronto, aonde quer que estejamos estabelecidos,
Usa a nossa vida para a sua glória. E, ó Deus, nos dá entendimento para controlar as nossas emoções, nosso ego, os nossos sentimentos, tudo aquilo, Senhor, que vai de qualquer forma fazer sair da nossa boca o que não acreditamos e nem desejamos. Porque da nossa boca, Senhor, desejamos que saia palavra de bênção, palavra de engrandecimento ao teu nome e palavras que ajudarão o teu povo a crescer e permanecer. Esta é a minha oração, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém.